O livro de Josué é um livro interessante. E é mais interessante quando fizemos um paralelo com o livro de Efésios. É isto que vamos pensar por alguns minutos neste vídeo. Existe um paralelo notável entre o livro de Josué e a Epístola aos Efésios. Esta última, Efésios, é definitivamente a epístola das regiões celestiais em Cristo. Note o capítulo 1, versículo 3. O livro de Josué tipifica aquela vida cristã mais plena, em que realmente nos apropriamos de nossa possessão em Cristo. Encontramos no descanso do coração e experimentamos uma plenitude de alegria e paz em nossa fé. Essa frase de Efésios, regiões celestiais, que encontramos várias vezes, ou mais literalmente os céus, indica a esfera desta vida superior e mais plena. Ela expressa uma comunhão de vida, mente e vontade com o Cristo ressurreto, uma união com Ele em natureza, relacionamentos e propósitos, assim como na morte para com o pecado, para a carne e para o mundo, uma união com Ele em serviço, sofrimento e desejo, em sua ressurreição e ascensão, elevando o crente a um nível onde existe plenitude de luz, amor, poder, compreensão espiritual, desconhecidos para outros. Mas esta é uma experiência que todo cristão deve provar e ter. Esta é a vida num plano superior, o verdadeiro lugar da vida presente do cristão em Cristo. Raras vezes a pessoa entra nela imediatamente após a salvação. Infelizmente, parece que muitos crentes jamais o farão. Todavia, esta é realmente uma posição de Deus, é a nossa herança em Cristo Jesus, e os recém-salvos devem ser animados a desejá-lo ou desejá-la o mais breve possível. No livro de Josué, vemos Israel entrando e possuindo a herança terrena concedida mediante Abraão. Em Efésios, vemos a igreja entrando e possuindo a herança celestial concedida em Cristo. A correspondência, no entanto, não é apenas geral nesses dois livros. Existe um paralelo em 5 partes, marcadas pelas 5 ocorrências da expressão lugares ou regiões celestiais. Em Efésios, note, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3, o capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 10 e o capítulo 6, versículo 12. Traça então brevemente o paralelo entre a terra de Canaã em Josué e os lugares celestiais em Efésios. Podemos notar que ambos eram a herança predestinada de um povo escolhido. Muito tempo antes, 500 anos antes de Josué fazer o povo atravessar o Jordão, Deus dissera a Abraão: ergues os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Depois de finalmente ter tirado Israel do Egito, Deus disse: quando o Senhor te houver introduzido na terra, a qual jurou a teus pais te dar, Êxodo capítulo 13, versículo 5. Do mesmo modo, examinando a primeira ocorrência da frase lugares celestiais em Efésios, descobrimos que nela se encontra a herança predestinada da igreja em Cristo. Note o que é dito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos, ou com toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Tendo em vista esses dois versículos de Efésios, notemos o paralelo contrastante. Israel foi abençoado com todas as bênçãos materiais nos lugares terrenos em Abraão. A igreja é abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais ou espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí temos um paralelo, mas uma diferença também. Note igualmente que, para gozar desta plenitude de bênçãos materiais, Israel deve estar na terra. Do mesmo modo, para tirar proveito da plenitude das bênçãos espirituais em Cristo, nós devemos estar nas regiões celestiais. A razão de não as termos é que não nos achamos no lugar em que Deus as concede. O segundo ponto a ser analisado, ambos, Canaã para Israel e Josué, e os lugares celestiais para a igreja e em Cristo, começaram com um líder designado por Deus. No caso de Israel, tudo foi colocado nas mãos de Josué. Ele recebeu esta ordem. Josué recebeu esta ordem. Tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Josué capítulo 1, versículo 6. E tu os farás herdá-la. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7. Josué era, portanto, o administrador nomeado para a colônia israelita em Canaã. E ficamos sabendo que, no final dos 7 anos de guerra, tomou Josué toda esta terra e a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. Josué capítulo 11, versículo 23. A respeito do outro líder, lemos: para saberdes qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua destra nos lugares celestiais, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, a deu à igreja. Então, essas palavras, você pode ler todos os versículos completos, estão em Efésios capítulo 1, do versículo 18 a 22. Como administrador e representante do seu povo, Josué demonstra ser um belíssimo tipo de Cristo. O Salvador ressurreto é quem divide a herança e distribui ao seu povo, enquanto este se firma nas promessas mediante a fé. Terceiro ponto que podemos analisar: ambos, Canaã e os lugares celestiais, eram dons da graça a serem recebidas pela fé. Canaã foi dada a Israel em Abraão e não em Moisés, o legislador. Israel jamais teria recebido Canaã através da lei. Moisés não teve sequer o privilégio de introduzir o povo na terra. A lei também jamais poderá levar-nos a descansar ou ao descanso prometido por Deus, para que nossas almas repousem em Cristo. Moisés deveria morrer, portanto, e Josué ocupar seu posto, franqueando a herança. As primeiras palavras do livro de Josué se harmonizam perfeitamente com isso. Note o que é dito. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Depõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Essas palavras estão em Josué capítulo 1, versículos 1 e 2. O mesmo acontece com a Canaã espiritual, que é nossa em Cristo, como mostra a terceira ocorrência da expressão lugares celestiais em Efésios. É bom salientar aqui o erro que muitos cometem, dizer que Canaã é um símbolo do céu, mas na realidade Canaã é uma figura dos lugares celestiais que o crente tem agora em Cristo. E estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essas palavras estão em Efésios capítulo 2, do versículo 5 a 8. A lei de Deus jamais poderá levar a alma do homem à terra da promessa. Não porque seja imperfeita, mas sim por causa da fraqueza e pecado humanos. A presença desta lei maligna em nossos membros torna impossível a obediência à lei divina, enchendo-nos de decepção e inquietude, esforço incessante e fracasso perpétuo. Devemos, portanto, deixar para trás a lei como norma de vida naquele vale solitário de Bet-peor, a fim de que o Josué divino possa levar-nos à terra prometida. Não iremos entrar nessa terra de bênção por meio de votos, resoluções, alianças de consagração, assinadas com sangue novo extraído das veias, nem mediante ritos externos ou abstinência ascética de coisas boas e saudáveis. Também não adiantam dias de jejum e noites de oração, nem sequer a obediência à voz da consciência ou uma percepção interior, embora seja da máxima importância dar atenção a isso. Nada disso nos fará entrar na terra de bem-aventurança. Todas essas coisas se tornam formas de legalismo quando praticadas com o propósito de obter o completo descanso e a vitória da experiência cristã. Muitas delas são, sem dúvida, valiosas quando o rio for atravessado e entramos na terra, mas não irão, por si mesmas, abrir as suas portas ou afastar o rio que aguarda. Absolutamente não. Nas palavras de Efésios capítulo 2, versículo 8, é preciso que seja pela graça e mediante a fé. O dia de descanso na antiga aliança era o 7º. Na nova aliança é o 1º dia. Sobre a antiga aliança tínhamos de trabalhar 6 dias até o descanso. Sobre a nova aliança devemos trabalhar a partir dele, a partir do descanso, a partir de um descanso perpétuo já alcançado em Cristo. O quarto análise que podemos fazer entre Canaã e os lugares celestiais que são necessários de uma revelação divina surpreendente. O fato de Israel entrar e possuir Canaã tinha o intuito de ser uma revelação do Deus verdadeiro para as nações da época, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Isto temos em Josué capítulo 4, versículo 24. Note também: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. A reunião futura de Israel em Canaã irá consumar esta revelação. Veja, por exemplo,
a profecia de Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12, Jeremias capítulo 23, do versículo 5 a 8, e outras passagens dos profetas do Antigo Testamento relacionadas a isto. No mesmo plano, encontramos a quarta referência em Efésios aos lugares celestiais, nos contando que a igreja é uma belíssima revelação de Deus aos poderes do reino dos espíritos. Paulo continua dizendo no capítulo 3, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas para que, pela Igreja, a multiforme ou muitas formas, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. A revelação máxima da sabedoria e poder divinos através de Israel em Canaã, como já dissemos, será feita na restauração ainda por vir. Assim também a manifestação suprema da sabedoria e propósitos divinos através da Igreja aos poderes espirituais nos lugares celestiais será efetuada na segunda vinda de Cristo, quando a Igreja completa será manifestada com Cristo em sua glória. Vamos agora para o quinto ponto de pensamentos sobre Canaã e os lugares celestiais que são descritos como cenário de conflito. Na Canaã terrena havia os gigantes, filhos de Anak, e cidades muradas até os céus. Os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus protegiam a terra, com fortalezas e carros de ferro. 7 nações, maiores e mais poderosas do que Israel. Eram nações extremamente perversas, que tinham de ser conquistadas e destruídas. Israel deveria brandir, então, a espada contra elas. Embora já soubesse qual seria o resultado, pois Deus estava com seu povo. Se os israelitas permanecessem fiéis a ele, a Deus, ninguém poderia vencê-los. O conflito era inevitável, mas a derrota impossível, já que Deus havia uma aliança invencível. O mesmo acontece com a nossa Canaã espiritual nos lugares celestiais. Voltamos a Efésios e encontramos estas palavras na última ocorrência da frase nos lugares celestiais. Note o que é dito. E nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Devemos dar graças a Deus. Da mesma forma como nenhum poder seria capaz de resistir a Josué e Israel, assim também não há força espiritual que possa resistir ao poder de Cristo, pois ele derrotou Satanás e está agora acima de todo principado e potestade e poder e domínio, como diz Efésios capítulo 1, versículo 21. Nele a vitória é nossa. Nossa vida espiritual pode tornar-se nele uma batalha espiritual vitoriosa, que será eficaz para derrubar as fortalezas de Satanás, destruir as ideias opostas a Deus e libertar as forças regeneradoras entre os homens. Quando permanecemos verdadeiramente nele, em Cristo, e reinando
em vida por meio de nós, a saber, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17, nos lugares celestiais, todos os inimigos estão debaixo de nossos pés. E entramos no significado dessa expressão do Salmo 2. Ri-se, ou vai rir-se, aquele que habita nos céus. Salmo 2, capítulo 4. Salmo capítulo 2, versículo 4. Então, estes são, portanto, os 5 pontos do paralelo entre a herança terrena concedida por meio de Josué e a herança espiritual concedida aos crentes em Cristo. Finalizo com uma recapitulação para ajudar você a gravar essas verdades que mencionei em sua memória, em seu coração. Primeiro, ambos eram herança predestinadas de um povo escolhido. 2, ou segundo, ambos começaram com um líder designado por Deus. Terceiro, ambos eram dons da graça a serem recebidas pela fé. Quarto, ambos são cenários de uma revelação divina surpreendente. E quinto, ambos são descritos como cenário de conflito. Esta comparação entre Canaã, no livro de Josué, e os lugares celestiais em Efésios é tão instrutivo quanto espantoso e merece uma consideração maior do que a que posso e podemos dar-lhe aqui neste momento do vídeo. Que Deus nos conceda morar na boa terra e nos apropriarmos de nossas possessões para a alegria de nossos corações e para a glória do nosso Deus, nosso Senhor.